opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Tarde. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo na TV Brasil Central, na TV Alego, RBC FM, Rádio Brasil Central AM, pelo nosso YouTube, que tá bombando. Estamos chegando a 400 mil inscritos. Para que isso aconteça, por favor, acione as notificações, dê o joinha, se inscreva, é de graça. Isso faz com que o nosso conteúdo verdade chegue ao maior número possível de pessoas. O programa de hoje é bombástico e ao mesmo tempo muito preocupante. A censura está chegando ao Brasil? Confira os destaques do programa de hoje. Supremo Tribunal Federal define tese sobre responsabilização de veículos de imprensa por falas de entrevistados, admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo. Seria este um instrumento de censura à imprensa e à liberdade de expressão? Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. Oposição protocola pedido de abertura da CPI do abuso de autoridade para investigar possíveis excessos cometidos pelo STF e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quando uma pessoa ou uma instituição acha que ela é a democracia, pode ter certeza que ali a democracia não mais existe. E veja ainda nesta edição o que a população e deputados estaduais pensam sobre a indicação de Flávio Dino para o STF. Para mim, vai ser melhor. Pelo que a gente vê, não é uma pessoa indicada, querida pela população. Seu currículo lhe confere a possibilidade, a capacidade de poder ocupar o cargo do Supremo Tribunal Federal. E essa indicação dele agora a ministro do STF mostra a força desse desgoverno. São assuntos polêmicos, assuntos bombásticos, e eu vou apresentar aqui dois gigantes debatedores, os dois polêmicos, e a gente fica até preocupado, né? Se o Euler disser alguma coisa forte aqui, o veículo pode ser processado a partir de agora. Se o Erlon Fernandes também disser algo polêmico, criticar alguém, o veículo pode ser processado. Inclusive, está no meu Instagram um artigo que eu escrevi, cujo título é o seguinte: até as flores foram sequestradas. @Rafael Vasconcelos Jor, acompanhe, né? E eu falo que a democracia é uma grande praça pública em que todos podem frequentá-la. Mas essa praça, infelizmente, ela está sequestrada por algumas pessoas da República. Comigo, gigantes, Euler Ivo, dirigente do PCdoB. A partir de hoje, vamos ficar preocupados, Euler. Se contém um pouco, Euler, hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Agradeço mais um debate aqui da TBC e aos nossos telespectadores também. Obrigado. Euler Fernandes, seja bem-vindo, tudo bem? Grande advogado. Erlon. Boa tarde, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar também o Euler Ivo, dirigente aí do PCdoB. Meu boa tarde. E boa tarde também para quem nos assiste hoje para esse debate com temas tão importantes aí que vem fornecer subsídios para a população goiana sobre o que está acontecendo a nível de quadro nacional. Muito bem. Nesse início a gente vai fazer um bate-bola para que na sequência a gente aprofunde os assuntos. Então, a gente vai falar sobre alguns temas aqui e vocês vão ter só 30 segundos para deixar uma espécie de manchete para que a gente possa esquentar o programa, para a gente aprofundar isso ao longo do debate. Essa questão, a censura, chega ao Brasil aos poucos, na sua opinião? Erlon Fernandes, 30 segundinhos, só a frase de impacto. Sem dúvida nenhuma. Cada dia nós estamos sendo minados no nosso regime democrático de direito. E agora a bola da vez é a imprensa. Muito bem, ele foi rápido. Euler Ivo, a censura está chegando ao Brasil, isso é preocupante? Não, a censura não está chegando ao Brasil. Ela sempre esteve no Brasil, sempre. Você vê, durante o regime militar, não se podia escrever nada.
Os jornais faziam poesias, etc. e tal, não podia votar nada. Até uma música era censurada. Hoje não tem mais isso. Hoje tem uma liberdade maior. Mas a censura sempre existiu. Eu me lembro, sempre existiu. Inclusive, não só aqui, como também nos outros países. Por exemplo, Estados Unidos. Eu conversei com aquele Enfio, que fazia aqueles quadrinhos. Ele mudou nos Estados Unidos. Ele fazia aquelas tirinhas lá. Quando ele criticou a guerra do Vietnã, falava para ele, pare de criticar. Ele continuou criticando. Ok, é um aperitivo apenas porque a gente vai acompanhar os detalhes na pergunta do dia. Isso porque, por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal fixaram nesta quarta-feira uma tese que estabelece critérios que permitem responsabilizar veículos de imprensa por declarações de entrevistados que atribuir facilmente crimes a terceiros. E essa decisão seria uma censura à imprensa e à liberdade de expressão? Acompanhe na nossa pergunta do dia com Andressa Calassi. O Supremo Tribunal Federal aprovou na quarta-feira desta semana uma tese que vai gerar futuros julgamentos sobre a liberdade de expressão. O plenário da Corte definiu que jornais ou revistas podem ser responsabilizados na Justiça por declarações de um entrevistado acusando uma terceira pessoa de ato ilícito, sem ter um contraponto à denúncia. Pela decisão dos ministros, um jornal ou revista só poderá ser obrigado a pagar a indenização por danos morais em duas situações. Se, à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação e o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. No julgamento, os magistrados deixaram claro que há uma plena proteção constitucional à liberdade de expressão e que é vedada qualquer espécie de censura prévia. Definiram ainda que a liberdade de expressão também se pauta pela responsabilidade. Vedada qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização, vírgula, inclusive com remoção de conteúdo. O caso concreto julgado pelo STF envolveu um processo entre o ex-deputado federal Ricardo Zaratini contra o jornal Diário de Pernambuco em 2013. Em 1995, o jornal publicou uma entrevista do delegado Vanderkolk Vanderlei, que teria afirmado que Zaratini era o mentor de um atentado no aeroporto de Guararapes, no Recife, em 1996. Na ocasião, uma bomba explodiu, causando a morte de 2 pessoas e outras 14 ficaram feridas. O parlamentar foi posteriormente inocentado na investigação sobre o atentado. Na Justiça, o jornal foi condenado a pagar indenização por não publicar as informações que eximiam Zaratini da culpa. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou o que motivou a decisão do tribunal. Segundo ele, no caso concreto do Diário de Pernambuco, o entrevistado da época maldosamente reavivou uma mentira. Barroso ressaltou que, pelo que foi decidido pelo STF, a regra geral é isentar o veículo pelo que foi dito pelo entrevistado, a não ser um caso de, abre aspas, grosseira negligência, fecha aspas, na apuração das notícias. O ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Melo, criticou a decisão da Corte. Ele disse ao jornal O Estado de São Paulo que não queria estar na pele da imprensa. O ministro aposentado também afirmou que a decisão é um embaraço ao jornalismo. A Associação Nacional de Jornais divulgou uma nota em que considera a tese do STF um avanço positivo diante da grave ameaça à liberdade de imprensa. Em nota conjunta, outras 7 entidades ligadas ao jornalismo, como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e o Instituto Palavra Aberta, demonstraram preocupação com o tema. No texto, as associações afirmam que as entrevistas são um elemento fundamental para o exercício jornalístico e, em casos históricos, como as declarações de Pedro Collor ou Roberto Jefferson no Mensalão,
tiveram impactos no rumo do país. Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Tese do STF: censura à imprensa e à liberdade de expressão? Muito bem, só um detalhe. O atentado foi em 1966, não 1996, como a gente exibiu. Tá dito. Pois é uma situação complicada, porque nós temos aqui no TBC Debate, né, 2 entrevistados que estão fazendo o debate. Então, se o Euler Ivo disser algo aqui comprometedor, ele deve se responsabilizar porque ele diz. O Erlon Fernandes também precisa se responsabilizar aquilo que ele está dizendo em um debate. E aí o veículo pode ser processado. O que vai acontecer na prática, eu não sei se o doutor Erlon, que é craque em todas as áreas aí da advocacia, ele vai concordar comigo, é uma enxurrada de processos. Sem Uma dúvida. enxurrada de processos, ou não, doutor Erlon? Sem dúvida nenhuma vai aumentar demais a demanda contra a imprensa. Na verdade, essa decisão aí é um pleonasmo do STF, só vem para causar celeuma. No nosso regime democrático de direito, a imprensa sempre esteve submetida aí ao controle do Poder Judiciário e o Código Civil disciplina isso muito bem. Aquele que causar dano ao trem é obrigado a indenizar. Não precisava se levar este assunto ao STF, já começa por aí. E daí, tendo já essa percepção, o que me leva a crer, Rafael, é que o STF, que agora é centro de notícia, vira e mexe, cria polêmica, desagrada a esquerda, desagrada a direita, basta saber quem está no poder do executivo. Está usando esse tipo de decisão como ameaça à imprensa brasileira. E aí com uma violação ao direito de informação do cidadão e o direito de expressão da rede de comunicação, dos meios de comunicação. Sem dúvida nenhuma, pode esperar que com essa decisão, com essa legislação, né, que eles criaram requisitos. Esse entendimento. Mas eles criaram, eles mais uma vez extrapolam a atribuição do Poder Judiciário, se projeta em cima do Legislativo para projetar requisitos de quando eu posso ou não acionar a imprensa. Tem muita gente que vê essa decisão como inconstitucional. Mas são eles os guardiões da Constituição, né? E são eles que estão falando que agora o meio de comunicação vai responder por ato. Ele empurra vocês agora para sair do papel de repórter, de profissionais responsáveis pela informação para serem investigadores. Investigados, né? Eu tenho aí para fazer uma denúncia. Primeiro eu tenho que correr a Rede Globo, a Brasil Central, a SBT, o repórter, tem que correr atrás para saber se tem veracidade. É uma censura prévia. Prévia. Ele até fala que não, que a priori você pode resguardar o direito de expressão e pode publicar o que você quiser, mas depois vai ser questionado. E vai doer no bolso. E você vai sofrer algumas outras medidas. O veículo de comunicação é apenas o meio, como a praça pública. A praça é muda. O sofá é mudo também, ou seja, eles não falam. Então as pessoas que falam que devem se responsabilizar pelas suas declarações. Qual o seu entendimento, Euler? Olha, eu penso um pouco diferente. Não existe uma imprensa livre, independente, neutra. Concordo. É a terceira margem do rio. O rio só tem 2 margens. A imprensa também é a favor ou contra. E é verdade que os veículos de comunicação, eles podem sim ser usados como uma força política para atacar adversários, às vezes de forma muito irresponsável, chama lá um entrevistado, orienta o entrevistado a falar aquilo mais, aí aquele veículo de comunicação, muita audiência, põe aquilo no ar, porque uma calúnia contra uma pessoa é igual você orienta, subir. Wilder? Claro, todos. Não, todos a TBC veículos, não faz isso, não. Quer ver a TBC?
A TBC hoje é uma televisão que defende o Bolsonaro. Não. Isso é claro para mim. Bom, Claro que não. para mim fica claro, Claro isso. que não. Embora tenha um debate. Você está totalmente claro. equivocado. Então tá bem. Alguma então, vez eu te censurei? Não, não. Você escuta, veja só. Eu estou aqui, tem toda a liberdade, eu agradeço muito e tal. Mas como um todo, o perfil da TV Brasil Central hoje, eu tenho essa opinião. Então é o seguinte, veja você. Quais programas você acompanha da TBC? Eu acompanho os debates que vocês fazem aqui. Certo. E também aqui o conteúdo, por exemplo, agora mesmo, que são de Israel. Um crime contra o povo via tentativa de defender aquele Estado nazista. Você faz uma crítica aos nossos jornalistas, então? Não. Isso é assim. Quando todos os programas, todos têm uma linha de direita, sim, você fala que a televisão tem uma linha de direita. Mas você só assiste um programa? Nós temos vários, tem o Jornal Brasil Central, tá bom, mas tem o Mundo em Sua Casa. Veja só, Rafael, eu não quero colocar aqui a TBC, porque, na minha opinião, a televisão mais terrível do Brasil é a TV Globo. Né? Então, porque você pega e faz uma calúnia. Caluniar uma pessoa, igual você chegasse num despenhadeiro, assim, lá em cima de uma montanha, num dia de ventania, abrir um saco de paina e jogar aquela calúnia, depois corrigir, você tem que descer para pegar cada paninha. Mas esse não é um fato específico Então, que a gente tá debatendo. por exemplo, esse Zaratini. Zaratini é um cara de esquerda, era um comunista, do Pernambuco. Resolveram explodir uma bomba, botar o ataque. O Zaratini mudou toda a vida dele, teve de fugir do país, foi morar no Chile, teve uma desgraça na vida dele, entendeu? Então, existe a calúnia, sim. Então, acho que a televisão, como todos os meios de comunicação, eles têm, sim, uma dose de responsabilidade, e eu acho que a televisão, o meio de comunicação, não pode correr solto, não. Eu, particularmente, acho que tem que ter normas. Tem que ter normas. Eu defendo a censura prévia, sou contra a censura prévia que tinha na ditadura militar, é contra. Agora, eu acho que o órgão tem que ser responsabilidade, sim. De que forma? Tem que ser as formas, o detalhe jurídico aí, mas tem que ter a norma, então está tendo a normatização. Eu sou favorável a essa normatização. Então, veja, eu sou favorável. Eu acho que... A essa última decisão? Vamos supor que você faça uma crítica não pode, pesada. assim, você já disse aqui, por exemplo, aí a gente está batendo a bola, que quem planejou os atos terroristas de 2001 das Torres Gêmeas foram os Estados Unidos. Eu acho... Certo? O que a TBC tem a ver com isso? Essa é uma opinião sua. É isso, não tem Entendeu? vocês... mas então veja, esse tipo de opinião, igual eu falei do ato lá nos Estados Unidos, nós não estamos nos Estados Unidos. Não vai ter nenhum problema contra a televisão pelo governo americano, não vai ter nada disso. Agora, aqui no Brasil, por exemplo, a televisão orientada, ela vai fazer fake news, vai manobrar. Em síntese, eu sou contra a televisão, os meios de comunicação ser assim. Agora é o seguinte... Livre, faz o que quiser. Sou contra isso. Então vamos para o Brasil. Aqui no programa você já chamou o Bolsonaro de fascista. Eu acho que ele é um nazista e um fascista. Então, acho que ele é, sim. Aí o que acontece? O Bolsonaro pode te processar. Pode. E pode processar a televisão também. Isso. E aí então o que vai acontecer? Aí vai pegar, vão aumentar os processos contra a direita... E contra a esquerda também, todo mundo vai ser atingido. Pois é, mas aí veja, aí você fala que tudo virou processo, não é isso? Aí depois, você esse é um primeiro momento, até acomodar com aquela situação e ver que tem que ter normas, aí você passa a agir dentro daquela norma. Mas aí eu vou sentar com você e vou falar assim, Euler, você não pode chamar o Bolsonaro de genocida, de fascista... Você não pode falar nada. O debate vai ficar engessado. Pois é, não é isso. Você sabe que não é isso. Isso é uma maneira de, digamos assim, pobre de colocar o problema. Não. O importante é o seguinte, a televisão, que é mais forte a televisão, assim como os jornais, etc., que é um poder econômico poderoso, muito grande, e está geralmente na mão dos governantes ou de grandes empresas privadas. Eu citava aqui, por exemplo, só para você ter, nos Estados Unidos, às vezes não precisa ter a lei escrita, não. O Enfio, que era um amigo nosso, Enfio é aquele cara que fazia charging, aqueles quadrinhos de jornal. Ele fazia charge criticando o governo americano. Aí não havia censura. Aparentemente, ele foi chamado para o dono do jornal, você não faz mais essas frases, ele falou, mas eu tenho um contrato assinado que me dá liberdade. Aí, passados uns dias, o que aconteceu? O dono do jornal falou,
O fabricante de papel mandou dizer que se o senhor continuar botando, se o nosso jornal continuar botando essas tirazinhas aqui, nós não vamos ter jornal para imprimir jornal. Demitiram ele de lá. Então demitiram. Então havia uma censura, havia um controle. Não existe uma imprensa independente, não existe. Ela é ligada ao poder econômico, ao poder político, não tem uma imprensa livre total. Isso não existe. Isso é uma fantasia. Em algum outro veículo, você poderia dizer o que você está dizendo aqui? Não, eu diria o seguinte, olha, não, hoje como um debate, a televisão hoje me dá toda a liberdade, nunca fui censurado nada aqui na televisão. E eu não estou falando por minha pessoa, não estou falando isso, que me entenda bem. Eu estou considerando aqui na minha fala o Brasil, os grandes redes de comunicação geral. Nós somos uma formiguinha. Jornal, exatamente, nós somos, quer ver, um jornal de bairro. Ele vai falar uma coisa absurda, ninguém vai nem olhar aquilo lá. Quando a TV Globo fala, opa, porque o poder de comunicação é muito maior, o estrago é muito grande. Então tem que haver medidas. É isso, só essa questão. Ok. Rafael. Tá dito, pois não, doutor. Esse é, com todo respeito ao meu debatedor, doutor Euler, mas isso é o tipo de discurso que joga para a plateia, né? O meio de comunicação ele é responsável por levar informação tão somente. Eu, enquanto ouvinte, enquanto telespectador, eu não perco a minha capacidade de crítica sobre a informação. Ou seja, mas o que vem dessa decisão aí é o seguinte, é uma ameaça velada. Falou assim, olha, se sair notícia que me desagradar, vai ser processado e provavelmente vai ser condenado. Porque hoje o processo, inclusive no STF, ele está comprometido. Né? Então é o tipo de discurso que trata o ouvinte, o telespectador, como se fosse um incapaz, como se fosse um bebezinho que não sabe distinguir o que está sendo ouvido. E é um discurso que dura enquanto você estiver de um lado da moeda, porque se troca aí, se é o Bolsonaro que foi mencionado aqui, se é a direita, né? Porque eu não sou de partido, eu sou advogado. E assume, aí o discurso muda, principalmente da esquerda, né? Aquela prostituição do viés ideológico. Se eu estou jogando no time que está ganhando, a bola é minha, então ninguém mais joga. Esse é o tipo de coisa. O telespectador, o brasileiro, ele tem a capacidade de discernimento, né? Ele tem altivez, ele tem um conhecimento necessário para saber se aquela informação, ela é positiva, se ela é negativa, se ela visa mensagens subliminares ou não. Agora, o papel da rede de comunicação é transmitir a informação. A crítica fica para quem recebe. Para quem recebe. Entendeu? E aí, por exemplo, vamos falar aqui do caso de quem? Do deputado lá de 66, Zanini. Zaratini, né? Eu sou de 75 para cá. E, Zaratini, vamos falar que surge um fato novo. Um fato novo. Há uma testemunha, um exame de DNA que na época não existia, e aí eu preciso transmitir essa informação. Não, é exatamente o caso concreto aqui, ó. Já tinha-se os indícios que ele não tinha participação, e agora a rede de comunicação é alvejada. Então não posso nem transmitir os fatos novos. Olha, apareceu alguém que surgiu e está dizendo que naquele lá o julgamento foi errado e há um indício mínimo de culpabilidade do Zaratini, não é isso? É. Zaratini. E aí? Ele vai entrar, vai ajuizar uma ação, vai pedir para tirar a manchete, você vai ser representado porque já teve um trânsito em julgado lá dentro e eu não vou poder revisar a matéria. Esse caso do Zaratini que o senhor está falando, o Zaratini não colocou bomba em lugar nenhum. A imprensa do Pernambuco, gratuitamente, botou o nome dele lá. Vou dizer para o senhor um caso comigo. Aconteceu comigo aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia. A Isaura era deputada candidata a prefeita naquele dia lá. Há muito tempo, houve um processo na prefeitura aqui para vasculhar a situação do Banco do Povo. Eu havia vendido um triciclo e o triciclo foi vendido pelo Banco do Povo. Aí eles resolveram fazer um processo contra todo mundo, inclusive do Euler Ivo.
Aí botou lá, e o que o juiz decidiu? Quanto ao Eulerivo, o absolvo plenamente. Não tem nada que desabone o seu Eulerivo, está a decisão do juiz. Do juiz, escreveu lá. Pois bem, o jornal publicou que o Eulerivo foi condenado a 5 anos de prisão. Entendeu? A ordem judicial, o juiz levantou que não tinha nada contra mim. A Isaura era candidata a prefeito, isso influencia as eleições. Então é o seguinte, esse caso do Zaratini que o senhor está dizendo, uma notícia plantada, inventada, mentirosa. Então esse tipo de coisa grave tem que ter um controle, entendeu? Ok. Sim. É isso. Vamos lá então, vamos lá. Olha só, uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar abuso de autoridade pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral alcançou o número necessário de assinaturas para sua instauração. A CPI proposta teria o objetivo de investigar excessos e trabalhar para restaurar o equilíbrio dos poderes na democracia brasileira. Vamos acompanhar o que disse ontem o deputado federal Gustavo Gayer. Eu vou fazer uma rápida linha do tempo, um resumo dos eventos ou dos principais eventos que nos levaram a esse momento de agora. Inquéritos ilegais abertos de ofício para perseguir opositores políticos, que estão abertos há mais de 3 anos, mesmo com parecer relatório da Polícia Federal e da PGR, que esse inquérito deveria ser terminado, engavetado, arquivado. Inquérito esse onde a vítima é o investigador, a vítima é o julgador, é o delegado, é quem manda em tudo. Mais ou menos como acontecia na época medieval, quando não existia justiça. Nós temos aí prisões de pessoas inocentes acontecendo. Enquanto isso, traficantes estão sendo soltos. Constantes ameaças e intimidações por parte da Suprema Corte contra parlamentares e também contra jornalistas, que nós sabemos que acontece. São pessoas que se acham a personificação da democracia e é justamente esse tipo de pensamento que leva à ruptura da mesma. Quando uma pessoa ou uma instituição acha que ela é a democracia, pode ter certeza que ali a democracia não mais existe. E o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, afirmou ontem que a vida dos senadores não vai ter mais paz se o ministro da Justiça, Flávio Dino, tiver os votos necessários para ser aprovado na sabatina da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e do plenário da Casa Alta. Ele escreveu nas redes sociais que a população não vai perdoar os congressistas por terem colocado na avaliação dele um político parcial e perseguidor no Supremo até 2043. Por fim, o deputado pediu que os cidadãos cobrem os seus senadores pela não aprovação. Já o Partido Novo segue com abaixo-assinado contra a aprovação de Flávio Dino no STF. Já foram mais de 370 mil assinaturas. Doutor Erlon Fernandes, qual a sua opinião? Flávio Dino tem capacidade política, jurídica, moral para assumir a vaga de ministro ou é algo polêmico e embaraçoso, doutor? Não tem brilhantismo nenhum, seja na carreira jurídica, foi um magistrado federal, né, assumiu o governo do Maranhão e agora é ministro da Justiça. Enquanto magistrado, abandonou a carreira lá em 2006. Já nunca fez um despacho no processo eletrônico. A gente sabe, Rafael, que é o seguinte, o advogado quando termina de ler a lei, ele já tem que voltar a estudar ela porque houve uma emenda, houve uma transformação. Porque o direito é dinâmico, ou seja, está se trazendo para a corte maior do país alguém que já está fora do poder judiciário há mais de 15 anos, né? Há mais de 15 anos, ou seja, uma pessoa desatualizada. Enquanto foi governante, tratou também com normas e tal, mas deixou a ineficiência no seu estado, deixou o povo do Maranhão pior do que quando ele entrou. Não tem nenhum mérito, não tem um garladão de gestão pública. E aí você me faz uma pergunta, será que ele tem idoneidade moral? Ele foi delatado, agora, li essa entrevista agora, foi delatado com tentativa de, por beneficiar a Odebrecht em 400 milhões.
Agora, recentemente, toda a população brasileira foi prestigiada com a informação que ele que ele recebia, que ele tinha uma amizade, né, ali perniciosa com uma senhora denominada Rainha do Tráfico. É um ministro da Justiça e é o único que eu vi até hoje, nos meus 48 anos de vida, que consegue entrar numa área onde o Estado é frágil. A gente está falando das favelas, onde se domina o tráfico, a violência, né, a criminalidade. Ele entra, ele consegue entrar lá de boa. Então, a idoneidade moral, eu deixo o julgamento para quem? Para os telespectadores, né, os nossos ouvintes. É um péssimo nome porque vem com uma indicação de amizade, de favorecimento, e aí você tem aí a quebra, né, no ato do presidente da República, que é viciado porque viola o princípio da pessoalidade e da moralidade. Ou seja, nós já temos uma corte, né, e aí eu digo que o STF é vítima, ela é uma instituição e ela precisa ser fortalecida, mas ela está enfraquecida pela turma que hoje está lá. E aí vem mais um amigo da corte, vem mais alguém que está parcial, alguém que diz e bate no peito e fala, olha, eu sou comunista, eu sou esquerdista, eu sou lenista. E você vai ver as regras de Lenin e você cai para trás, né? Vamos desestruturar a sociedade dando para ela o ópio do sexo, vamos depreciar as nossas lideranças, né? E depois vamos tomar o poder à força. É esse tipo de pessoa que está sendo chamada por um cargo que se requer, no mínimo, a imparcialidade. Não pode ser de direita, não pode ser de esquerda, tem que ser magistrado. E é daí, Rafael, que eu venho já trabalhando e eu sei que meus colegas advogados ainda vão até me tacar uma pedra por conta disso. Mas é uma carreira que tem que ser desempenhada por um juiz que passou num concurso, um juiz togado, um juiz que nunca abdicou da carreira e um juiz que sempre manteve uma reputação ilibada, um conhecimento notório, né? E que tenha sido uma referência de imparcialidade nos julgamentos dos jurisdicionados. É isso que eu penso. Eulerivo Flávio Dino, ele merece estar nesse cargo? Mas é claro, é um dos brasileiros mais honrados e mais capazes do Brasil. Flávio Dino, para você ter uma ideia, quando a carreira jurídica dele, ele passou no concurso em primeiro lugar. Da turma inteirinha dele, inclusive o Moro estava lá. O Moro passou lá embaixo. Ele passou em primeiro lugar. Flávio Dino foi deputado federal, primeiro foi juiz, depois foi deputado federal. Desempenhou o papel dele muito, muito bem. Depois foi eleito governador do Maranhão. O povo do Maranhão julgou ele, porque eu moro em Goiás, né? Então não teria jeito. Como é que eu vou falar que o povo do Maranhão ficou pior ou melhor? Aí o povo do Maranhão julgou o Flávio Dino, os 4 anos de mandato dele, e elegeu ele mais 4 anos. Então o povo do Maranhão o aprovou. Como não tem jeito de ser eleito 3 vezes, o povo do Maranhão agora elegeu ele senador. Então, a população do Maranhão ficou muito feliz com ele e o elegeu. Ele assumiu o mandato de ministro da Justiça. O problema todo é que ele combateu os golpistas bolsonaristas. Lá nos Estados Unidos também temos golpistas ligados ao Trump. Foi lá invadir o Capitólio, só que não quebraram não, foi muito menos que no Brasil. O Brasil foi uma calamidade, todo mundo viu aquilo. Aí o Flávio Dino veio e botou ordem e exigiu punição. Também esse pessoal que está gritando, todo mundo aí, são bolsonaristas golpistas, marcados, carimbados, que perderam o poder e estão esperneando bravo. Tudo bem que esperneie, né? Pode espernear à vontade, mas hoje o governo não é do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, tentou impedir, o Lula foi eleito, tentou anular a eleição do Lula. O Bolsonaro reuniu lá em Brasília 3 ministros, o ministro da Aeronáutica, o ministro da Marinha e o ministro do Exército. E falou que queria dar um golpe, anular as eleições. O ministro da Marinha acompanhou ele, falou, estou de acordo. O ministro da Aeronáutica ficou em dúvida. E o ministro do Exército falou, se você continuar desse jeito, eu mando te prender, viu, Bolsonaro?
Aí o Bolsonaro recuou, não deu golpe porque o ministro do Exército não permitiu. Então, esse pessoal golpista foi lá depois, quebrou todo o Congresso e agora foram presos, processados. E vai ter esse processo mesmo. Eles estão com muita raiva do ministro Alexandre e agora do Flávio Dino, porque o Alexandre e o Flávio desempenharam um papel importante na desmascaração do golpe e na punição dos golpistas. Mas está correto, está correto. Houve a eleição, Lula foi eleito, por que queria anular a eleição? Então tem que haver essa punição, sim. Foram punidos. Quanto à questão, o Flávio Dino agora vai ser um senador, vai ser sabatinado, eu tenho a certeza que ele será eleito, ele vai ser aprovado, né, pelo Senado para assumir o cargo, que é um cara que tem um conhecimento jurídico profundo, muito grande, e tem uma posição firme do lado do povo. Eu saúdo o Flávio Dino e acho que será um dos melhores ministros que o Brasil vai conhecer. Pode escrever. Ok, vamos lá, vamos saber então o que as ruas pensam a respeito da indicação de Flávio Dino. O que você achou da indicação do ministro Flávio Dino para o STF? Olha, na verdade, eu acho um absurdo uma pessoa que está tendo tantos escândalos nas redes sociais, na televisão, ser indicado para um cargo tão importante, né? E é um cargo que não tem tempo que ele vai estar lá, é um cargo tipo que é vitalício. Então a gente tem que indicar as pessoas que a gente acha que é certo, que a população se agrada. Pelo que a gente vê, não é uma pessoa indicada, querida pela população. Eu achei ótimo, né? Porque pelo menos agora, que nem teve agora, teve lá, né, o protesto, né? Que o pessoal foi tudo preso, né? Para mim vai ser melhor, porque pelo menos a gente vai ter, vai dar uma freada neles, né? Que eles estavam muito com poder. Aí agora, pelo menos isso aí foi favorável para o povo. É bastante questionável, no mínimo questionável. E o perfil dele não é o adequado para o STF. Não diz que ele não seja uma pessoa preparada, ele é preparado. Só que não é o adequado para ser o ministro do STF. A postura dele, as declarações e a tendência, por ser uma pessoa bastante partidária. Ele traz a sensação de que pode ser que ele vá trabalhar para o governo e não para a população. Mas ele tem uma história bem bonita no STF, né? Ele tem uma história que diz que ele pode fazer um bom tempo no STF. Eu acho que a gente vai ter que esperar para ele chegar e a gente daí entender qual que vai ser o lado que ele vai optar. Vamos lá, a equipe de reportagem da TV Alego, que tem a parceria com a TV Brasil Central, ouviu deputados estaduais sobre a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Veja. Entendo que a prerrogativa do presidente da República em poder indicar, que é uma prerrogativa do presidente da República, isso que determina a Constituição, ele indica o Flávio Dino como uma pessoa com competência profissional técnica justa, né, no sentido de poder indicar o Supremo Tribunal Federal. Eu nem faço aqui juízo sobre o nome do Dino. Se de fato ele reunir as condições técnicas e jurídicas, de conhecimento, de serviço prestado, obviamente o Senado vai aprovar o seu nome. Eu chamo a atenção aqui para essas indicações serem feitas de cunho político e que quase sempre acaba sendo pessoal. Portanto, talvez o que a gente tenha que chamar a atenção é para que essas indicações deixem de ter esse cunho político e pessoal e passem a ser feito através de concurso, através de mandato eletivo. Acho que seria muito mais justo com a nossa população, até ajudaria a tirar essa tensão que existe entre esses polos ideológicos. Só ele ter se tornado ministro de Justiça já é um tapa na cara a cada cidadão de bem desse país. E essa indicação dele agora a ministro do STF mostra a força desse desgoverno. Eles não estão preocupados com o correto, eles estão preocupados simplesmente em acoplar dentro do governo os seus que não faz com que melhore a visão que a população tem aí do STF.
Olha só, vamos virando a página. Depois de a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, encampar uma batalha contra a expressão buraco negro, é a vez da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se voltar contra uma combinação de palavras alegadamente racista. Foi durante uma audiência da CPI das ONGs nesta semana. Marina chamou a atenção do presidente da comissão após ele dizer que a CPI conseguiu abrir a caixa preta. Vamos acompanhar essa polêmica. Essa CPI não é igual às outras não, tá, ministro? Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preta não. Sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Agora eu sou o que é que eu sou agora, né? Então não é mais caixa preta, é a caixa de Pandora. Então nós abrimos a caixa de Pandora, porque a caixa preta é o que existe nos aviões, né? Só descobre os acidentes quando você consegue. Mudou, agora é caixa... Mudou, porque coisa ruim não pode ser associada a preto. Como é que está o nome agora? Laranja. Laranja pode escolher mais, então é caixa, mas eu prefiro caixa de Pandora. Pessoas laranja. E nem mais mestiço. Acabaram com os mestiços. O IBGE acabou com os mestiços, o Ministério acabou com os mestiços. Eles não existem mais, nem na pesquisa do IBGE e nem mais nas cotas. Acabaram com os mestiços. Eu queria de verdade entender a ministra. Seu terno é que cor? É preto. Sua camisa é que cor? É azul. É branca, não é não? A camisa branca, a gravata branca, azul. A gravata azul. Seu terno é que cor? Um verde? Um verde bonito, elegante? Um bege, bege. Se a caixa ela é branca, tem que ser chamada de caixa branca. Se a caixa é azul, tem que ser chamada de azul. Se a caixa é preta, uma expressão consagrada na língua portuguesa, ela deve ser chamada de preta. Ou não, Euler? O mundo tá chato demais, Euler. Eu acho que... Olha, o problema do racismo tem que ser combatido com conteúdo, para ele ganhar a sociedade. Na medida que você passa por essa banalização aí, desmoraliza a própria luta pela igualdade racial, entendeu? Aí vai falar que a caixa preta, não pode falar que a caixa é preta, não. Não pode falar que aquela coisa, a palavra preta não existe mais, então é negra. O buraco negro, não existe não, o buraco preto. Caixa preta não pode dizer, tem que dizer, então vamos botar caixa negra. Mas o buraco negro não pode falar, tem que ser buraco preto. Então, veja, isso é ridículo. Eu acho que desse jeito nós não vamos ajudar, nós vamos atrapalhar a luta pela igualdade racial. O que levanta é o seguinte, as pessoas não podem ser avaliadas pela cor da pele. Esse que é o ponto central, não é? Então aqui, por exemplo, na África do Sul, teve um julgamento. O Steve Biko era um líder na África do Sul. Ele foi preso, ele era um senhor negro. Aí ele foi lá no julgamento, um cara do tribunal, o juiz do tribunal em inglês, não é? Disse assim, por que chama o senhor de preto, de negro, se o senhor é marrom? Cara agressivo contra o Steve Biko. Ele, muito inteligente, falou assim, não sei por que também chama o senhor de branco e o senhor é vermelho. E o senhor não é branco. Ficou uma coisa constrangedora. Esse fato é verdadeiro. No debate que teve lá. Com muita inteligência. Muita inteligência. Ele foi muito habilidoso. Não sei, excelência. Também chama o senhor de branco e eu vejo que o senhor é vermelho, não é? E não é branco. Então, se ele não é negro, ele é marrom. Então, a questão é que a raça negra foi humilhada no Brasil e nós temos que combater isso profundamente. Agora, à medida que eu posso falar nem a palavra negro, nem a palavra preto, nem a palavra escuro, então aí fica ridículo. Eu acho que não ajuda, viu, Rafael? Não ajuda. Eu acho que as pessoas, inclusive os negros, têm que ser chamados nós temos que ter esse carinho para com os nossos irmãos, né, negros, e se fizer por esse caminho aí, ele leva ao ridículo. Isso aí é para ridicularizar. Isso ridiculariza. Eu fico lamentando que uma ministra tenha falado isso. É lamentável. Doutor Erlon Fernandes. Eu faço minhas as palavras do Euler, né? O tipo de banalização, certamente, principalmente da língua portuguesa, né? E a falta de conhecimento também geral. Quando se mencionou ali a caixa preta, estava se mencionando aquela onde fica contido todos os dados numa hipótese de tragédia, de sinistro de uma aeronave.
Então, quando se abre, vai se saber o que aconteceu, o que tinha lá dentro, quais foram os motivos que levaram à tragédia. E aí você vê, né, se puxa a falta de conhecimento dela geral do que estava se tratando, um mimimi, né, que banaliza pautas que realmente precisam ser preservadas, levadas, né, inclusão de uma raça que foi preterida antigamente, o respeito, né, a raça humana ela não se define por cores. Ok. O ser humano não pode se definir por cores. Quero mandar um super abraço aqui para a dona Auxiliadora. Estive na feira hoje comendo um pastelzinho, comprando umas frutas, umas verduras, porque esse papel lá em casa Rafael. é meu. Tem que ir na feira. E ela me abordou, e tanta gente me abordou dizendo que assiste o TBC Debate. Fico muito feliz, a gente fica muito lisonjeado. Olha só, mais essa notícia. A presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, decidiu sair em defesa do deputado André Janones após a divulgação de áudios, nos quais o deputado arquiteta a prática de rachadinha em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Com finalidade de enriquecer e gerar caixa para a campanha, nós mostramos ontem esses áudios aqui no TBC Debate. Nas redes sociais, Gleice se tornou a principal voz em defesa de Janones, que foi abandonado por boa parte da militância de esquerda após a confirmação da veracidade dos áudios divulgado pelo portal Metrópolis. Mas a cobrança do salário de assessores para reconstruir patrimônio é de R$200 mil para financiar campanhas. Não fizeram a presidente do PT retroceder. Por 2 vezes, ela saiu em defesa de Janones nas redes sociais. Em uma das postagens, Gleice escreveu que o mecanismo da extrema-direita já é conhecido, que eles acusam os outros do que eles mesmos fazem, distorcem fatos e geram fake news, e desejou toda a solidariedade ao deputado. E eu quero perguntar para vocês, qual foi a fake news? Hoje, a pobreza de argumento, ela diz o seguinte, eu estou combatendo a fake news. Ou seja, ela desconsidera um trabalho jornalístico feito pelo portal Metrópolis e por vários outros veículos de comunicação que mostraram que o áudio é dele e que ele disse que pessoas receberiam um salário maior e teriam que devolver parte desse salário para o deputado Janones. Qual é a fake news? Bom, não conheço, não li, não acompanhei, não tenho condições de avaliar. Eu sou contrário que você ataque as pessoas, calunie as pessoas e depois, como digo, mata e depois pergunta por que você matou. Eu acho que tem que ter a responsabilidade ao acusar pessoas. Está dentro da liberdade de expressão a gente comentar os casos que acontecem, né? A Gleice, ela está no papel de comentar, de defender, como a maioria também, vários abandonaram ele. Mas o papel dela nesse momento era de calar a boca, ficar calada, esperar se averiguar uma prova que se tinha, que é uma gravação, é uma materialidade, um indício muito forte do que tem, né? De um crime imoral que arranca de quem trabalha a metade do seu sustento, parte do seu sustento. Então o papel dela era ficar calada nesse momento, não era levantar já de modo precipitado, prematuro, a defesa não. E o papel do veículo de comunicação? Não, do Janones era se afastar do cargo até que fosse averiguado o que realmente aconteceu. Isso se estivéssemos falando de parlamentares com decência moral para com o cargo. Você investigar, tem um indício? Então, beleza, está aqui meu cargo, está à disposição, me investigue e depois fale. Quem não deve, não teme. Né? Agora, é isso aí, saiu um indício forte demais, gravação, materialidade, a voz do cara, o cara pedindo, extorquindo o trabalhador, e aí já sai uma defesa onde nem a polícia judiciária, nem o poder judiciário ainda examinou as provas. Ok. Olha só, e a gente volta a falar sobre a guerra entre Israel e Hamas, que completa hoje 55 dias. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, que é brasileiro, disse em entrevista ao site O Antagonista que essa guerra é desproporcional e criticou o grupo terrorista Hamas. Vamos acompanhar. Essa semana nós completamos 50 dias do ataque terrorista tão cruel do Hamas,
onde ficaram feridas 5.500 pessoas e foram assassinadas, fuziladas 1.200 pessoas no sul do Estado de Israel, e foram sequestrados para o território da faixa de Gaza 240 pessoas, entre eles 40 crianças e 26 idosos. Para se ter ideia, é como se tivessem sido assassinados num ataque terrorista no Brasil 30 mil pessoas e mais de 100 mil pessoas tivessem ficado feridas. O Hamas começou essa guerra e o exército de Israel começou suas operações na faixa de Gaza com o objetivo de desmantelar esse grupo terrorista do Hamas e de trazer de volta os reféns que estão sequestrados na faixa de Gaza. Nessa guerra ficou comprovado tudo que o Estado de Israel já tem falado durante anos, que o grupo terrorista do Hamas faz uma utilização cínica de instituições civis para cometer seus atos terroristas, armazenando armamentos em mesquitas, em escolas, em organizações da ONU, lançando seus foguetes de cemitérios na faixa de Gaza, de dentro de hospitais. E esse é o modus operandi do Hamas. O objetivo dessa guerra é terminar com essa ameaça do grupo terrorista do Hamas, que está na fronteira com o Estado de Israel. E essa guerra não é pelo 7 de outubro. Essa guerra é para que não voltem a acontecer outros 7 de outubro aqui em Israel. Muito bem, vou dar 1 minuto e meio para cada debatedor, vou até marcar aqui, de vez em quando a gente tem que marcar, vou até voltar o tempo aqui do Euler. Euler, essa declaração a respeito da guerra entre Hamas e Israel. Quando eu falei que a TBC defende o Estado de Israel, está aí o cara de Israel falando, não tem o Hamas falando. Primeira guerra não é Israel, não tem o Hamas falando, só está falando Israel. Esse homem devia ter vergonha de usar essa farda. Esse homem devia ter vergonha de usar essa farda de Israel, porque o exército dele já matou, está indo na imprensa, 15 mil palestinos, sendo que 8 mil são crianças. E eu mostrei aqui no debate passado que esse exército desse homem, com essa farda que ele está usando aí, tem soldado com camiseta, na camiseta tem uma mulher grávida palestina, barriguda, e aí na frase do soldado, dando como que deve fazer. É bom matar a mulher grávida palestina, porque com um tiro você mata 2. Meta um tiro na barriga dela que você mata o bebê e ela. Na camiseta do exército do Israel. É um exército criminoso. O Estado de Israel existe lá. Desde 1947 foi aprovado na ONU 2 estados naquela região, de Israel e da Palestina. O Israel nunca deixou criar o Estado da Palestina, só criou o Estado de Israel. Então o povo está num gueto e eles estão tirando o povo de lá. Já tiraram 70% da população dos palestinos da área deles, que na verdade Israel quer ocupar. Então é o seguinte, ali não é nem guerra, não é Israel contra Hamas. É Israel contra o povo palestino, que eles querem. Lá só tem um caminho, Rafael. Tem que ter 2 estados. É o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Durante os últimos 75 anos, só se criou o Estado de Israel. É preciso criar o Estado da Palestina, que não vai haver paz enquanto fizer isso. Ok. Doutor Erlon Fernandes, recebo a informação que o senhor é judeu? Sou judeu, circuncidado, sigo a religião, sou religioso. O que o senhor acha dessa Eu acho que o discurso do colega Euler, para começar, parte de um monte de desinformação. Isso é o típico da esquerda, que quando sai jogando lama para todo lado, porcaria no ventilador e sai esparramando sem ter dado, sem ter documento nenhum. Israel, toda vez que detona um prédio, ele manda evacuar antes. É diferente do Hamas, que chega em praça pública e te esfaqueia pelas costas, solta bomba para matar a criança, esquarteja gestante grávida, saca a criança de dentro do ventre e esfaqueia também. E isso foi filmado, isso tem prova. Isso daí o mundo assistiu. A esquerda é imoral e sem vergonha quando ela pega um discurso do Hamas, cujo estatuto na Constituição política dela, ideológica dela, é a destruição do povo judeu. Isso ele não fala.
Ele não fala porque não tem conhecimento de causa. Ele não fala porque ele não vive lá. O senhor não conhece, o senhor não está lá, o senhor não sabe. O senhor não sabe, o senhor só sabe o discurso. O senhor junta para jogar lamba nas coisas. Israel, Rafael, voltando, Israel está fazendo um favor para a humanidade. A favor, matando a população. Fazendo um favor para a humanidade. Jamais vai deixar de existir. Jamais vai deixar de existir. Essa trégua agora é para salvar vidas, mas logo a guerra vai continuar. E o brasileiro, infelizmente, ele não sabe o que é guerra. Ele não é como o europeu, que tem um bunker dele, que já passou por guerras. Nós somos um país de paz, democrático, inclusive por dispositivo constitucional do artigo 4º, que ressalva as determinações. Rafael, todas as informações minhas estão no público. São mentirosas, enganadores e só serve para você, que é jovem, para cair na conversa, entendeu? De um senhor que, entendeu? 15 mil mortes, para cair na conversa de alguém que joga o discurso para a plateia. 15 mil mortes. Isso aqui 8 é o mil tipo, palestinos, é guerra, meu amigo. 8 mil crianças. Guerra. 8 mil guerra. Está em guerra o Estado de Israel. Mostrei aqui a camiseta do Israel, onde o soldado fabricada pela esquerda para pegar no jornal Haaretz, para pegar conjunto, para pegar discurso e iludir você que é jovem, publicado no que não jornal tem conhecimento, nunca conhece. Foi publicado no jornal de Israel, meu senhor. Fique sabendo que o povo judeu, o povo de Israel é o povo que guarda não fomos nós o bem maior a camiseta, que é a vida. Não adianta. Eu estou falando, o senhor fala junto para tentar fazer. O jornal Haaretz publicou. O senhor tinha que ser mais irresponsável, o senhor tinha que ser mais responsável com as informações que o senhor passa. 8 mil crianças. 15 mil, crianças. Mostra o atestado de jornal. O senhor não é tem da isso, ONU. não. O senhor tem que se essas informações. O senhor é igual o presidente Lula. Chega aqui e joga um monte de informação sem dados, sem comprometimento social. Com a informação. Tá falado. É isso que acontece. Cada um teria o mesmo tempo. Vamos lá registrar a participação do público. Vamos lá. Defender criminoso aqui não. Pelo amor de Deus. Ramais não é criminoso, não. Na minha presença, não. Vamos registrar. Ramais não é criminoso, não. Israel fala aí que Hamas não é criminoso. Fala que o terrorismo é permitido. Israel defende o terrorismo. Enche a boca de orgulho aí e fala que Hamas é um Vamos grupo. Lá. Por gentileza, democrático. Por gentileza, foi combinado que cada um teria o mesmo tempo aqui, os dois já falaram. Vamos lá, participação do público. Rafael, você traz o Euler, que é comunista. Acho que você também é comunista. Olha só. Pra você. É o seguinte, eu já fui chamado aqui de comunista, de esquerdista, de bolsonarista, de direitista, de lulista, mas a única coisa que eu sou é jornalista. Eu não sou comunista. Um profissional. Eu não tenho essas paixões, não, e eu tenho que ouvir todas as pessoas. Até o Euler que diz que a TBC tem um lado. Se a TBC tivesse uma... Mas então vamos... Então é o seguinte... Você liga pro seu amigo do Hamas e pede para dar entrevista. Você vai ter a missão... Quem que é seu amigo do Hamas? Você vai ter a missão seguinte, de trazer aqui o integrante do Hamas. Fica à vontade. Não, vocês terão... Liga para a televisão ligada a vocês. A El Jazeera... É chamada... A El Jazeera é uma TV árabe que tem contato com o Hamas. Você que é jovem, que está afiliado no PCdoB, preste bem atenção quem está capitaneando no PCdoB. Isso serve para vocês tomarem decisão de futuro político. Exato. Defendemos o povo palestino. Toma cuidado. Dois estados. Somos contra a matança que Israel faz dos palestinos. E a favor do terrorismo. É a favor também? Israel... Sou a favor do Estado socialista defende o 7 de outubro? Defende. Tinha que ter feito aquilo, matado os inocentes, os judeus inocentes? Não. No 7 tinha que ter feito. Quem mata ali, meu senhor, quem é Israel. Foi Israel que matou seu próprio povo. Tá vendo que isso é um mentiroso. Israel é o Estado nazista. Doutor, não faça isso não. Olha, Israel está estampado nos jornais de todos os mundos. É nazista. Acabou de matar, matou lá 15 mil pessoas, 8 mil crianças. O senhor tem provas para dizer Está publicado. O senhor tem provas para dizer que foi o próprio país Israel que matou aquelas pessoas no dia 7 de outubro? Não estou falando 7 de outubro não, meu senhor. 7 de outubro. Estou falando que Israel invadiu o senhor já a faixa chegou a falar em outros programas. A faixa de Gaza, Israel atacou a faixa de Gaza, matou ali, só agora, 15 mil palestinos, 8 mil crianças. E a camiseta do Exército Israel, publicada no jornal israelense chamado Haaretz, a fotografia lá,
onde está escrito assim, 1 tiro, 2 mortes. A gente vai ter que acabar, mas é o seguinte, você disse, com todas as letras, está gravado em outro programa, que Israel foi o responsável pela morte daquelas pessoas no dia 7 de outubro. O que eu disse então, isso precisa ser levado ao conhecimento da comunidade israelita para ser processado. Vou repetir o que eu disse. Para ser processado. Eu vou repetir o que eu disse. Repete, aqui. então. Eu disse o seguinte, a guerra da Ucrânia estava já entrando ladeira abaixo. O governo americano, que está promovendo a guerra da Ucrânia, desmoralizado, precisava de uma coisa nova. E aconteceu nesse momento a coincidência do caso do Hamas. Eu levantei que o Mossad, que é o maior centro de informação que eu sei do mundo, mais do que a CIA, ele não conseguiu descobrir uma organização que preparou 3.000 foguetes para jogar em cima de Israel. Tá, e com eu achei muito estranho isso e acho, na minha opinião, acho que o Mossad deve ter tido informação, deixou correr solto. Se eu quiser, eu te dou essa informação. Esse Netanyahu deve ter deixado correr solto. Sabe de onde que vem os foguetes? Nos condutos Então foi o próprio Hamas, então. Então foi o próprio Hamas que fez. Colocou dentro da Palestina. Foi o próprio Hamas que fez. É o Hamas que fez, o que eu levanto, que o Netanyahu, o exército israelense, eu acho que ele tinha todas as condições de saber. E eu acho que ele soube e deixou correr frouxo. Tá certo. Infelizmente o tempo acabou. Quero agradecer demais ao Euler Ivo e também ao Erlon Fernandes. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Rafael, pela oportunidade.